Oi pessoal, dando continuidade aos vídeos. Dessa vez a gente está falando do Quiron, né? Como eu falei na apresentação anterior. Lembrando que Quiron não significa a dor, não significa a cura impossível, não significa a ferida incurável, como muitos acharam em algum momento. Ela significa sim o ponto de fusão, o que é que a pessoa está trazendo que não foi integrada dentro dela, né? Ela tem algo porque acreditou, porque teve uma educação, porque teve formatação mental, acreditou em dogmas que não puderam dar a ela uma condição mais saudável psiquicamente, espiritualmente, emocionalmente e, consequentemente, fisicamente também. Quiron não significa o incurável. Quiron mostra onde nós temos a nossa ferida, e ela pode sim ser curada desde que a gente acesse a nossa consciência. A nossa consciência ela vai integrar e realinhar mente, corpo e espírito. Não esqueçam que Quiron é meio animal, meio humano, e ele foi educado eruditamente, com todo o conhecimento, e foi adotado por Apolo, o rei Sol da consciência. Então é essa fusão de aspectos que nos possibilita encontrar a autocura. Que fique bem claro. Quiron em Áries. A criança nasceu num lugar onde a autoexpressão dela era proibida. Não importa a razão. Podem ter sido os pais super rígidos que não permitiam que a criança tivesse uma reação natural e impulsiva. Era tudo dentro de formas rígidas, né? Podiam ser pessoas muito religiosas ou pessoas muito militares que tinham regras de conduta e que a criança não podia se expressar naturalmente. Como pode ser também pais muito negligentes em relação, aceitavam muito, davam tudo muito fácil para a criança. A criança não mobilizou a autoexpressão, não bastava ela suspirar e ela tinha as coisas do lado dela, então ela não precisou fazer muito esforço. E acabou se adequando a uma energia que não pertence, na verdade, a uma energia ariana, uma energia de impulso, de realização, de sair, de não ter medo das coisas, né? Quando essa energia não flui dessa maneira, porque a energia está bloqueada. Quiron em Touro, a ferida está nos recursos financeiros. Ou a pessoa não acredita que tem habilidades, que tem dons, que tem facilidade para fazer as coisas, ou ela cresceu num lugar onde o dinheiro era um tabu, ou era visto de uma forma errônea. Tem muita gente que acredita, né? Para se ter dinheiro é preciso trabalhar muito, muito. O dinheiro pertence a pessoas que não vão para o reino dos céus, e vai por aí afora. É uma infinidade de crenças que separam a realização, a troca, o desempenho, né, no trabalho com o merecimento. Então, essa divisão, ela cria uma ferida muito grande. A pessoa que tem um Quiron em Touro, ela não tem condições de ter o dinheiro suficiente para ela. Ela não tem condições de ter a consciência das habilidades e dons que ela possui. Também, se eu for aqui me perder muito tempo falando dos exemplos, né? São vários, porque a energia ela se manifesta de várias maneiras, né? Não é só de uma maneira. Se fosse só de uma maneira, bastava dar um exemplo só. Quiron em Gêmeos. A pessoa tem dificuldade de acreditar ou de aceitar que ela entende coisas, que ela conhece coisas, que ela é capaz de compreender ou de solucionar ou de se comunicar. Vamos pegar uma pessoa que tem um Quiron em Gêmeos. Ela pode ter uma gagueira na infância, ser muito ridicularizada por causa do medo, e ninguém tem atenção ao medo que ela tem, ou a insegurança que ela está trazendo, e ela gagueja, e ela acaba
transformando, né, essa ferida num grande bloqueio de fato. Pessoas que não conseguem falar em público, pessoas que não conseguem se expor, né, e dizer quem são, o que são. Então tudo isso está relacionado a uma energia, uma ferida da energia de Quiron no signo de Gêmeos. Como é que eu posso falar sobre quem eu sou, ou o que eu sinto, ou o que eu quero, né? Aquela coisa da verbalização. De novo, os exemplos são infindáveis, né? Basta adequar dentro da sua história. Pessoas que têm Quiron no signo de Câncer têm um sentimento de rejeição e de abandono muito grande na infância. Famílias muito grandes, onde existiam muitas crianças, normalmente possuem crianças, algumas delas, com esse Quiron em Câncer. Ou pessoas que passaram por uma infância muito dolorosa, foram parar em orfanatos, em lares adotivos, a perda dos pais, às vezes os pais mesmo morrem, não é questão de abandonar por negligência, mas sim por fatalidade, mas pertence ao destino. Então esse viver sozinho, sem casa, né, e sem se sentir pertencendo a um planeta ou a algum lugar ou a alguma história, cria uma profunda dor. Uma dor quase que incurável. Ela só não é incurável porque somos todos meio humanos e meio divinos. Quiron no signo de Leão. Quiron no signo de Leão, ele mostra que a pessoa foi muito castrada ou foi muito podada na expressão exuberante de si mesmo. E isso pode ter ocorrido de várias maneiras. Um pai muito rígido que não deixava a menina usar uma mini saia, um pai ou mãe muito rígido que não deixava o menino deixar o cabelo comprido porque isso significava que ele não era homem, não fale muito alto porque é muito feio, não ria muito dando gargalhadas porque isso não é chique. Então essa ostentação em relação a determinados padrões de comportamento, onde você não pode se expressar de uma maneira tranquila, ou quem você é, vamos supor uma pessoa que tenha, imagina, né, um Sol em conjunção com Quiron e Leão, olha o dilema que ela traz, né? Ela precisa brilhar, ela precisa criar, ela precisa ser o centro das atenções para poder saber quem ela é, porque ela não sabe, e aquilo está completamente reprimido e cheio de regras, né? E cheio de comandos no inconsciente, onde se você fizer isso, você não é aceito, você é feio, você é horroroso, você não pertence aqui. É complicado isso. Em Virgem, né? Muitas doenças na família, ou pais muito frios, irracionais, muito críticos, que achavam que tudo tinha que estar certo no mesmo lugar, naquele lugar, tipo, não faça bagunça, não deixe o pão cair no chão, lave a sua mão, limpe isso, limpe aquilo. Essa obsessão de não deixar o ambiente se manifestar no meio de uma festa, no meio de uma brincadeira, no meio de uma família muito grande e tudo. Então a criança fica achando que há algo errado com ela, né? Que aquilo que ela possui não é limpo, não é bom, não é adequado, e ela vai desencadear uma série de sintomas, inclusive uma hipocondria e coisas relacionadas, né, à Virgem e à cura e ao corpo, que é natural. Quiron em Libra, uma profunda dor, um profundo machucado em relação à parceria afetiva, aos relacionamentos. São pessoas com dificuldade de se relacionar, são pessoas que não conseguem interagir com o outro, a não ser que tenha a própria opinião e posicionamento como regra para todos os outros. Eu não permito que ninguém pense diferente de mim.
eu acho que eu estou certo o tempo todo, eu acho que eu estou certa em tudo aquilo que eu digo, o outro não pode pensar diferente, mesmo que o outro tente descobrir algo, eu sei aquilo que é melhor, eu sei aquilo que é bom. Então, é uma pessoa com uma dor enorme na área de relacionamentos. Claro que isso também pode estar numa outra polaridade, a pessoa pode ser muito servil ao outro, né? Ela faz tudo que o outro quer, porque ela não consegue identificar se ela tem merecimento e se aquilo que ela está recebendo é o bom o suficiente. Muitas vezes, e na maioria das vezes, na verdade, pessoas que são muito servis acham que nunca dão o suficiente, nunca fazem o suficiente. E elas têm essa ferida profunda em relação aos relacionamentos, tanto afetivos, familiares, né? Mas o relacionamento com o outro fica muito complicado porque elas não sabem se ver e dar valor àquilo que elas possuem, né? Como é que eu me relaciono com o outro se eu não sei pesar aquilo que me pertence e se eu estou recebendo e dando o suficiente? Normalmente, pessoas servis acham que não dão o suficiente, mesmo que elas sirvam a humanidade inteira, óbvio. Daí a gente vai ter o Quirón no signo de Escorpião. Pois é, né? Quirón é Quirón, e a gente descobrir onde é que está a nossa ferida é o que há de melhor, porque pelo menos a gente tem a nossa ferramenta nas nossas mãos e não na mão de outra pessoa, né? Quirón em Escorpião. Escorpião é um signo muito mal falado, difamado, mesmo porque ele mantém coisas muito ocultas. A própria natureza humana foi muito separada e dividida. As pessoas tinham que ter sempre aparências no decorrer de eras, de épocas, né? A gente foi controlado de diversas maneiras. Existiam regras sociais aqui, regras religiosas aqui, regras familiares aqui, e a gente se desmembrou completamente. Então, sexualidade, droga, raiva, expressões, explosões, né? E inclusive o prazer intenso, tudo isso a gente pode colocar e ver claramente na nossa civilização. Tiveram épocas onde tudo isso foi muito punido, né? De uma maneira ou de outra. A grande ferida de Quirón em Escorpião remete exatamente a esses aspectos, tá? É tudo aquilo que está profundamente oculto e escondido e que não pode ser expresso adequadamente. Uma pessoa que tem o bloqueio na raiva ou no instinto, ela vai ter do lado pessoas e situações onde ela vai querer explodir e não vai poder explodir. São pessoas que vão ter problemas de fígado, problemas de miopia, todos os problemas relacionados à raiva. A raiva não expressa, não colocada de uma forma adequada. É aquela brincadeirinha, eu sei que vocês estão pensando de miopia, né? Sabe aquela gente diz assim, nossa, eu tinha um professor que tinha um óculos fundos de garrafa? Mais ou menos assim. São pessoas que não conseguem lidar com o seu lado animal, vamos colocar assim, né? Tentam esconder de qualquer maneira. São pessoas que acham que estão certas, que fazem aquilo que é. Mas é engraçado que tem todo um lado que mostra toda uma fragilidade, né, da nossa natureza humana e instintiva desequilibrada. Enfim, esses aspectos de Escorpião, eles são muito interessantes. Claro que não é interessante quando a pessoa se coloca do lado menos aceito da sociedade, né? Envolvido com drogas, com uso de medicação, né? Com obsessões, né? Toda obsessão tem a ver com Escorpião, todo abuso de medicação tem a ver com Escorpião, tudo que é over tem a ver com Escorpião. Esse é o ponto, fica mais fácil dessa maneira. E todo toque, né? Essas manias que as pessoas têm, eu gosto de tudo assim, tem a ver. Toda a obsessão da pessoa, ela tem a ver com o signo e a energia de Escorpião. Então, basta observar onde é que está a sua dor, né? E daí você vai ter informações. Quirón no signo de Sagitário.
frustrações na religiosidade. Pessoas muito religiosas ou que vieram de famílias muito religiosas, que colocaram a vida nas mãos da religiosidade. Eu estou falando da religiosidade. Para mim, Deus é amor e não tem nada a ver com religião. A religiosidade tem regras, o amor não tem regras, né? A religiosidade determina se você é certo ou errado, bom ou mal. O amor e Deus não tem essa dualidade. Então, pessoas que se sentem abandonadas por Deus, pessoas que têm histórias familiares onde aquelas pessoas aparentemente muito boas, que faziam tudo para os outros, que cuidavam dos outros, se davam aos outros e de repente morrem de uma maneira muito trágica, e as pessoas se sentem traídas, né? Eu acreditei em Deus e Deus não me amparou. Perderam um filho, né? Deus me abandonou. Então, esse sentimento de ter sido abandonado pelo divino é obviamente que não pertence só a esta experiência aqui na Terra, né? É algo que nós trazemos e isso está inserido dentro da gente. A pessoa vai viver de uma maneira onde, no fundo, ela sabe ou sente que ela não foi merecedora de algo. É essa a raiz da energia de Quiron em Sagitário. Sagitário tem sempre a ver com um longo alcance, com a religiosidade, com organizações religiosas também. Uma pessoa que foi muito devota e se sentiu ferida ou traída, ela tem a ver com Quiron em Sagitário. Quiron em Capricórnio. Normalmente são almas, são pessoas que tiveram uma infância muito fria. Elas podem ter vivido em orfanato, podem ter vivido com pais que trabalhavam o dia inteiro e não davam a mínima atenção para elas, podem ter vivido com pais muito imaturos que foram criados então pelos avós só, né? Então ela não cria o vínculo dos pais para os filhos e passa por uma geração, né? E sempre há algo em desequilíbrio quando passa uma geração. Ou a criança recebe muito e acha que ela está sendo suprida ou paga por algo que ela fez, ou por isso que ela foi deixada, então os avós vão suprir, ou então ela vive de uma maneira onde ela acha que ela não pode ter aquilo daquela maneira, ela só vai ter aquilo que ela deseja daquela maneira, ela só vai ter se ela se esforçar muito, se ela não se expressar emocionalmente. Vamos supor, uma criança que foi criada num orfanato, ela acha que, claro, tem algo errado com ela, porque ela não pode ter uma família comum, normal, como todo mundo tem. Ela passa pelas casas, enfim, e vê que tem pais e mães que andam com as crianças. O que é que ela fez que ela não tem isso, ela não merece isso? Essa frieza vai criando uma carcaça, uma couraça, né? Uma armadura no coração. As pessoas vão ficando frias, elas vão ficando racionais, elas não conectam de forma alguma com as experiências emocionais que elas têm. Elas vão viver essas experiências emocionais em outras situações e elas vão se desequilibrar porque elas não percebem que são experiências que elas carregam. É um pouquinho complicado a energia de Capricórnio, como sempre, porque ele tem a ver com uma complementação das energias raízes emocionais que a gente traz de infância ou de vidas passadas com aquilo que a gente vem realizar agora. Esse eixo, ele é muito sensível, né? Então nós temos signos cardeais e temos os outros signos. Os cardeais, eles estão em pontos chaves do mapa. E eles são 4, né? Áries, Libra, Câncer e Capricórnio. Significa quem eu sou, como eu me relaciono, as raízes que eu tenho e como eu vou para o mundo. São os 4 pontos fundamentais do ser humano, seria o eixo dele, né? Isso não quer dizer que os outros signos não são importantes, mas esses signos têm uma força e uma energia muito forte. Quiron no signo de Aquário.
Signo de Aquário, aceitação no grupo. Pessoas que falam coisas diferentes, que pensam diferente, que foram excluídas de grupos porque pela maneira de ser, pela maneira de pensar, pelas crenças que possuíam, nascem com essa apreensão de que se elas forem expressar exatamente tudo aquilo que elas acham, ou acreditam, ou defendem, elas vão ser excluídas do grupo. São pessoas que nascem para trabalhar com o grupo e vêm com essa ferida para ser curada exatamente por essa razão, óbvio. Tá? E o Quiron no signo de Peixes, o último. Quiron no signo de Peixes são grandes curadores, claro, são almas que já fizeram já todo um processo de cura muito grande, seja espiritual ou religioso, e eu gosto de separar isso dessa maneira, né? Porque o religioso não é espiritual, o espiritual não é religioso, e nós não somos nenhuma coisa e nem outra, né? Olha a bagunça. Então a cura, a pessoa acha que a cura está nos outros, né? Então são pessoas que vão cuidar dos outros para poderem se curar. São enfermeiros, médicos, são pessoas que precisam da autorização para caminharem sem dor. É muito interessante. O Quiron em Peixes, ele é muito subjetivo, mas pertence mesmo aos grandes curadores, de uma maneira ou de outra, mesmo que sejam rotulados os curadores humanos, né? Dentro de regras humanas, mas a cura, ela sempre está relacionada ao outro. Claro que não. Ele precisa passar pela cura dentro dele para se conectar com a energia de cura e saber que se ele se cura, ele também cura os outros. Enfim, né? Tudo é um aprendizado. Eu espero que tenha ficado claro direitinho esse vídeo. Que eu dei uma corrida aqui, já está passando, porque já está 10 minutos e 32 e de repente eu não posto no Instagram. Tá bom, gente? Beijo e até a próxima.